Olá, abates em queda, preços em alta. Será esse o primeiro sinal da virada do ciclo pecuário? Agora, no Mercado Pecuário DBO. A arroba acima dos R$ 300 ainda não é realidade em todo o Brasil, mas a redução do diferencial de base se aproximando dos preços praticados em São Paulo mostra que a falta de boiadas atinge todas as regiões. A alta chegou atrasada em alguns estados e, por isso, o índice de recuperação foi maior em outubro. É o caso de Rondônia. A recuperação foi de 23%, com o preço médio da arroba a R$ 280. Exportações mais que aquecidas, faltando 2 meses para acabar o ano, já exportamos mais carne bovina do que todo o ano passado. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o colunista e parceiro do portal DBO, Iberville Neto, que esse mês traz no seu artigo justamente esse assunto, as exportações. Iberville, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Em 10 meses vendemos mais do que todo 2023. Olá, Juliana. Olá a todos. É um prazer, Juliana. Isso, Juliana. E não são nem 10 meses fechados, né? Quando a gente ainda faltavam ali 3, 4 dias úteis para a gente fechar outubro e o recorde já tinha sido quebrado. A gente já superou em 3,8% o volume de carne in natura embarcado em 2023, que havia sido o maior da história. Então, seguimos muito bem. E quando a gente considera as projeções para 2024, 2025, desculpe, do USDA, elas apontam para um crescimento de 0,7% nas nossas exportações. Então, o órgão americano ele projeta aumento para o ano que vem sobre um ano que está sendo recorde, já é recorde. Então, nós devemos ter bons ventos nas exportações aí por algum tempo ainda. Nos próximos dias, a Secretaria de Comércio Exterior vai divulgar os dados fechados, né? Mas o que dá para antecipar sobre a receita? Em relação ao volume, foi espetacular, mas a receita vem, né, sendo difícil ao longo do ano. A gente teve um respiro, alguma recuperação de junho para cá, igual vimos no preço da arroba? Se a gente considerar o acumulado até setembro, a gente teve um aumento de 21,3% na receita em dólares. Em reais, essa receita aumentou 27,9%, isso no acumulado geral, né? E quando a gente vai analisando mês a mês, o último dado fechado, para a gente manter aqui nos dados oficiais, a gente teve um acréscimo de 1,5% no preço médio em reais por tonelada, e a tendência, na nossa visão aqui, é que isso continue ocorrendo, porque o Brasil representa cerca de um quarto do comércio global de carne bovina, então uma lacuna de oferta que nós acreditamos que deva vir aqui no Brasil nos próximos meses e anos, isso tende a impactar de maneira global. Eu digo que essa lacuna de oferta a gente espera, porque o que a gente tem de dados acumulados de abate esse ano ainda não aponta para um recuo de abate. A gente ainda está falando de abates em níveis elevados, o que só reforça o momento positivo do boi. Exportações aquecidas, consumo interno aquecido, mas faltando gado praticamente em todo o Brasil, né? Os abates têm mostrado aí uma leve redução mês a mês. Isso, quando a gente fala dos abates de bovinos, Juliana, aqui com a ponderação de que a gente está falando dos dados preliminares, os dados CIF, né, sob inspeção federal, então alguns dados ainda vão sendo ajustados, mas quando a gente pega o que aconteceu nos abates em agosto, houve uma queda de 2,8% em relação aos abates de julho, em setembro, uma queda de mais 8,4%, e em outubro, dados preliminares, uma queda de 5% na comparação com setembro. Então, nós tivemos em julho o maior abate CIF da história, isso é importante a gente destacar. A gente veio de um recorde e veio com abates em patamares ainda elevados, mas diminuindo. Isso se refletiu nos preços e nesse cenário de oferta mais enxuta, uma vez que, mesmo com esses abates em alta, a gente está com exportação batendo recorde. E isso, mais uma vez, eu reforço. Esse nível de abates elevado, ele é só um bom sinal, porque mostra o tanto que a nossa capacidade de escoar essa carne está forte. A gente tem escoamento
no mercado externo, e agora estamos entrando no melhor momento do ano para escoamento no mercado interno, de vendas no varejo. As vendas no atacado, elas costumam ocorrer um pouco antes, e a maior movimentação de gado também ali acaba sendo um pouco antes, né? Então a segunda quinzena de dezembro para o mercado do boi costuma ser um pouco mais tranquilo. Falando sobre a redução dos abates que você acabou de citar, a gente recebeu aqui a pergunta do Marcos Fernandes. Podemos considerar que o ciclo de alta já começou? Em relação simplesmente olhando os abates ou não? Marcos, a gente teve agora em outubro, se a gente pegar esses abates preliminares do CIF, a primeira redução de participação de fêmeas nos abates na comparação com o mesmo período do ano anterior, ou seja, outubro versus outubro do ano passado, a participação de fêmeas caiu 2,5 pontos percentuais. Foi a primeira queda desde março. E em março também ocorreu uma queda pontual, e ela não ocorria pelo menos aí desde o início de 2023. Tá? Isso porque a série dos abates CIF, onde a gente busca isso no mapa, é um pouquinho mais curta. Então não é que dali para trás ocorreu. O que eu quero dizer com isso? A gente está observando o início de diminuição de participação de fêmeas, mas ainda é muito inicial. Só que o mercado já andou e andou bem. Então, na nossa visão, a tendência é que esse mercado dê espaço para o bezerro andar também, que já tem andado em diversas regiões, e esse bezerro andando vai reforçar a diminuição de participação de fêmeas nos abates, que já está acontecendo, está começando a acontecer. Então, o ciclo pecuário ele é um, vamos dizer, é um movimento que acontece sob diversos aspectos. É uma alta de preços, sob esse aspecto ele está acontecendo, mas também a redução de participação de fêmeas nos abates e uma diminuição da oferta de carne, que isso, na nossa visão, é o segundo momento. Tá? Então, dependendo da variável que for ser utilizada para cravar essa alta, a gente já está na alta ou está próximo dela na nossa visão. Na alta não, né? Na fase de alta do ciclo. Em alta o mercado está, isso é indiscutível. Ainda falando em fêmeas, o Lucas Teixeira quer saber, preço da vaca cai em janeiro? A velocidade com que o mercado subiu nos deixa um pouco de cautela. Em outras ocasiões, o mercado, nas quais o mercado subiu forte, ele geralmente dá uma acomodada. Tá? Só que quando a gente pega o momento atual, a gente tem exportações indo muito bem, a gente tem um suspiro de margem no mercado doméstico, a gente tem um nível de oferta que veio de uma seca muito forte, então essa oferta não deve chegar, não deve estar chegando no mercado, a gente deve ter um tempo ainda de uma oferta limitada. O pecuarista agora com as chuvas ele pode reter os animais, quem tem esse gado para abate. Então eu diria que nós temos essa cautela pela velocidade com que o mercado subiu. Não é raro ou é até comum que o mercado dê uma voltada e se acomode um pouco antes de partir para uma segunda pernada de alta, tá? Partindo da premissa que nós estamos aí no início de um movimento mais positivo para o boi, pensando em meses e anos. Então eu diria para quem tem gado para vender em janeiro, olhar com atenção as possibilidades aí de, às vezes, garantir um preço mínimo. Mas nós não acreditamos em quedas muito fortes, embora alguma acomodação possa ocorrer sim na nossa visão. E essa alta já sendo repassada para a carcaça casada e automaticamente sendo repassada para o consumidor. Não na mesma proporção, claro, mas a cadeia já sente esse aumento, né? Isso, Juliana. A gente está com os dados aqui dos preços do boi casado agora no início de novembro. Se a gente considerar o preço no início de novembro, na comparação com a média de outubro, ou seja, ao longo de outubro o preço subiu. Então, se a comparação fosse feita com o início de outubro, a alta seria ainda maior. Mas novembro, começo de novembro, com média de outubro, a gente está falando de uma alta de 7,8%. E isso fez com que a relação entre a carcaça versus boi gordo, que dá uma ideia aí da margem, do espaço que a indústria tem para trabalhar, essa relação ela passou de 3,8%, ou seja, a carcaça pagava o boi mais 3,8% em outubro, para 5,1% nesse começo de novembro. Então a gente teve uma redução de margem por diversos meses, mas esse comecinho de novembro está um pouco melhor do que a média de outubro. Isso dá um certo, vamos dizer, tira um pouco da pressão contra uma continuidade de um mercado mais firme, contra a continuidade de um mercado mais positivo. Pressão não, né? Que o mercado está forte, mas
a cautela que nós temos comentado aí, porque essas altas do boi elas não vinham ocorrendo na mesma magnitude nos elos seguintes. E isso vinha diminuindo um pouco as margens ao longo da cadeia. A margem ao longo da cadeia ela está menor do que nós tínhamos em junho, por exemplo. Se a gente pegar a margem pensando na indústria, em junho uma carcaça pagava 7,7% a mais do que o boi. Agora está em 5,1%. Só que melhorou em relação a outubro, ou seja, ela vinha piorando e deu uma melhoradinha. Isso é um bom sinal, isso é algo positivo. Quando a gente fala do mercado varejista, em outubro nós tivemos a maior alta, pensando na média dos cortes, a maior alta desde dezembro de 2020. Eu não vou ter o número de cabeça aqui, mas foi a maior alta na média desses cortes desde o início de 2020. Isso mostra também que essa alta está sendo repassada, não na mesma magnitude, só que é um fator positivo e gera, vamos dizer, não cautela, mas gera um ponto de atenção. Até que ponto esse consumidor vai conseguir pagar mais pela carne? E aí, mais um comentário sobre isso. Se tem um momento no qual o consumidor consegue pagar um pouco mais pela carne, é justamente no final de ano, que nós temos contratações temporárias, 13º e assim por diante. Então, esse é um ponto. Talvez essa carne não tenha essa palatabilidade do ponto de vista de possibilidade de pagamento pelo consumidor no início do ano. Então, é um ponto de cautela que a gente tem que acompanhar. De acordo com o indicador CPEA, 16% de alta só em outubro como referência São Paulo. Você acha que esse índice médio ele se mantém nos próximos meses em relação à alta da arroba? Ela vai continuar subindo nesse ritmo? Vai subir mais devagar? Qual que é a tendência, Iberville? Juliana, como nós ponderamos aqui, nós temos o cenário de margens positivas, a oferta segue limitada e segue diminuindo com os dados preliminares agora de outubro. O que nós temos é um ponto de atenção devido à força com que esse mercado subiu. E, em alguns casos, nós temos observado um mercado um pouco mais lateralizado. Isso não quer dizer que ele está perdendo força, porque tem essa conjuntura toda positiva para o mercado, mas a gente está falando de um mercado que tem trabalhado em muitas situações um pouco mais de lado. Então, eu diria que talvez a alta na média de novembro seja um pouco mais acomodada, mas eu diria que há espaço para que novembro tenha preços superiores ainda. Ainda mais quando a gente considera a média do mês, né? Que do começo para o final de outubro o mercado subiu, então ele já começou novembro num patamar maior. Eu diria que novembro tem espaço para esse mercado trabalhar em um patamar médio superior ao de outubro, mas eu acho que a velocidade das altas tende a ser mais comedida, com aquela ressalva de que em algum momento esse mercado pode dar uma acomodada. Tá? E quando a gente olha gráficos de outros momentos de alta do boi gordo, a gente sempre observa uma alta forte, né? Nessas esticadas maiores, e depois o mercado costuma voltar um pouco. Eu não estou falando de voltar ao patamar que era em julho, tá, pessoal? Isso aí, vamos dizer, o que acontece normalmente é o mercado dar uma alta maior e dar uma acomodada em patamar superior ao anteriormente ali observado. Um número que eu tenho sempre na cabeça aqui é a alta de 2010. Em 2010 o mercado começou em São Paulo a R$ 76, chegou a R$ 115 em meados de novembro e terminou o ano mais próximo dos 100. Então, esse talvez seria um exemplo, não estou falando dessas porcentagens especificamente, mas um exemplo do movimento. Ele termina o ano mais positivo, porque o ano, segundo semestre, foi muito positivo para a arroba, mas possivelmente com alguma devolução dessa alta. Tá? Não sei se vai ocorrer antes de dezembro ou no início do mês, no início do ano, desculpe, mas alguma acomodação é normalmente observada. Se não acontecer, aí é a nossa, vamos dizer, a nossa indicação para o produtor, nesse momento, não é ir contra uma tendência que está positiva para o mercado. É garantir algum preço mínimo ali, se ele tem uma data, um gado para vender. Não é ficar vendido no mercado. Tá? O momento, na nossa visão, é de estar comprado estruturalmente em arrobas. Não estou falando aqui de especulação no mercado futuro. Estou falando de ter arrobas para serem vendidas nos próximos anos. Perfeito, Iberville, te agradeço imensamente a presença. Obrigado, Juliana, é um prazer. Todo mês, o Iberville traz sua coluna lá no portal DBO e repercute com a gente aqui no Mercado Pecuário DBO também. Obrigada, Iberville, volte sempre. Obrigado, até mais. Além do nosso encontro semanal aqui no Mercado Pecuário DBO, no portal você encontra diariamente análises sobre o mercado do boi. Seja assinante da DBO
e tem acesso a conteúdos exclusivos. E dúvidas, comentários, já sabe, é no nosso Instagram, @portal_DBO. Você pergunta lá e eu vou em busca do especialista para te responder. Muito obrigada pela companhia, a gente se encontra. Tchau!